Bom, pessoal, como vocês sabem, Araraquara, aqui no interior de São Paulo, uma cidade do interior aqui a 234 quilômetros da capital, precisou da ajuda do Exército e do CEAGESP, né, para distribuição de alimentos. E a fila foi gigantesca, monstruosamente grande. Isso por conta do Fique em Casa, que foi promovido pelo prefeito da cidade, que é obviamente oriundo de um partido que nós conhecemos o modus operandi, que é o PT, o Partido dos Trabalhadores, né? A desgraça está intrinsecamente ligada a esse partido, tanto que, infelizmente, a cidade de Araraquara, ela se tornou algo parecido com a Venezuela, outra desgraça, né, socialista, infelizmente. O nosso presidente Jair Bolsonaro vem falando há meses, desde que a pandemia começou, que não adianta ficar em casa, que a economia vai quebrar e que a coisa vai ficar pior a cada dia que se passa. Só que esses caras, né, esses socialistas, eles estão ansiosos para implantar o modelo deles, que é a total dependência do Estado. Isso é o socialismo. Quebram todos os negócios particulares e a pessoa fica dependendo do Estado. Como eles não têm culhões, né? Eles não têm coragem e nem culhões para fazer isso pelas armas, eles tentaram pela lavagem cerebral e também foram mal sucedidos, porque o povo acordou. Agora eles forçam a barra com esse tal vírus, que é para quebrar todo o comércio, deixar todo mundo preso dentro de casa. E esse cidadão de Araraquara chutou o pau da barraca, né? Porque ele exagerou, ele mandou fechar supermercado, ele mandou fechar farmácia, ele promoveu um esquema onde as pessoas delatavam, deduravam aquele comércio que tentava abrir para atender alguém, um esquema muito parecido com o esquema nazista de delação de judeus, né? Então esse cidadão aí que governa a cidade de Araraquara, né, o prefeito de Araraquara, infelizmente ele não se deu conta e agora da burrada que ele cometeu na cidade, né? Ou se deu conta e fez de propósito, que mergulhou a cidade na miséria, infelizmente. Infelizmente, muitas pessoas ali passando fome. E se não é quem? O Exército de Caxias, o Exército Brasileiro, e também o CEAGESP, que a diretoria do CEAGESP fez aí um acordo com o presidente Bolsonaro, e com a ajuda do Exército, então, o CEAGESP distribuiu alimentos em Araraquara. Então, esse áudio tem que ficar gravado na mente de todos vocês. Aonde tem PT, tem desgraça, tem tragédia. O PT não pode nunca mais voltar a administrar absolutamente nada nesse país. Quiçá os seus próprios escritórios, os seus próprios problemas. Porque esses caras não servem para nada, eles não têm quadros competentes, eles são extremamente ideológicos, eles têm que ser expurgados de toda a administração pública do Brasil. Eu vou fazer uma leitura aqui de um texto que mostra o que foi feito em Araraquara, né, para ajudar o povo. Apareceu também lá no canal do blog do Lisboa ali, ele mostrou como é que estavam as filas, mostrou a situação do povo, mostrou essa tragédia em Araraquara. Então eu vou ler aqui para você, saiu na Agência Brasil o texto e foi reproduzido pelo UOL, ok? Toneladas de alimentos estão sendo distribuídas pela Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, CEAGESP, em Araraquara, interior de São Paulo. Como a ação ainda está em andamento, a companhia ainda não divulgou a quantidade de alimentos doada e nem a quantidade de pessoas que foram beneficiadas com as doações. Os caminhões carregando os alimentos deixaram o entreposto da CEAGESP na capital paulista por volta das 4 da manhã do dia 29 de abril e chegaram ao destino por volta das 9 horas. Segundo a CEAGESP, a Carreata da Solidariedade, como foi chamada a ação de distribuição de alimentos para a população, foi possível por meio de doações de frutas, verduras, legumes e cestas básicas por pessoas físicas e comerciantes do entreposto da capital e do interior.
Toda essa mercadoria que foi arrecadada na capital chegou ao interior com apoio do Exército de Caxias. Segundo o Comando Conjunto Sudeste, cerca de 70 toneladas de alimentos foram transportados para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade social em Araraquara. A expectativa do Exército era de que esses alimentos poderiam beneficiar até 4.000 pessoas. No total, 23 militares participaram da carreata da Solidariedade, além dos integrantes do tiro de guerra do município. Também foram empregadas 7 viaturas da 2ª Companhia de Transporte do Exército Brasileiro. Segundo o comando, essa é a 4ª vez que há uma cooperação entre o Exército e a CEAGESP para as carreatas da Solidariedade, que já ocorreram nas cidades paulistas de Aparecida, Potim e em aldeias indígenas da região metropolitana de São Paulo. Por meio das redes sociais, o presidente da República, Jair Bolsonaro, mostrou um vídeo que mostra a carreata da Solidariedade deixando a sede da CEAGESP a caminho de Araraquara. Na postagem, Bolsonaro elogiou o trabalho dos comerciantes e permissionários do entreposto, elogiou o Exército Brasileiro, a Polícia Militar de São Paulo também, que foi responsável pela escolta dos caminhões. Então é isso, gente. Infelizmente, né? Eu fico aqui imaginando, pensem aqui, imagina se esse país estivesse sendo governado pelo PT, ou por um de seus puxadinhos, ou por um social-democrata tipo o governador de São Paulo. Imagina isso no Brasil inteiro, a tragédia em que estaríamos mergulhados. Vocês conseguem pensar, imaginar uma coisa dessas? A tragédia em que estaríamos mergulhados fosse o nosso presidente ou um social-democrata ou um socialista do PT? É por isso que essa gente tem que ser expurgada de todo e qualquer cadeira de serviço público. Nós não podemos mais ter pessoas que pensam dessa maneira retrógrada, dessa maneira derrotista, dessa maneira, como se diz, ultrapassada no poder. Nós temos que ter pessoas, né, que saibam que comerciantes, que o comércio, que as empresas geram empregos, produzem riqueza, tocam esse Brasil para frente. Nós temos que passar a enxergar os pequenos empresários com outros olhos, os médios empresários com outros olhos. Esses malditos socialistas, o que eles fazem? Eles colocam um pequeno empresário, um empresário médio, como vilão da sociedade, né? Dão cargas de impostos altíssimas, não deixam o cara trabalhar, e agora está aí. O resultado da tragédia socialista está em Araraquara. Então vejam, Araraquara é um caso para a gente pensar aqui no Brasil. É uma tragédia socialista que foi salva por pequenos comerciantes e pelo Exército de Caxias. Então, tudo que os socialistas põem à mão viram uma tragédia, viram uma desgraça. E vai ter que ser salvo por outros pequenos empresários, médios empresários e, obviamente, pelo Exército de Caxias também. E isso vai acabar acontecendo a nível Brasil, né? Porque os caras estão tentando, de qualquer jeito, com essa pandemia, liquidar com a economia brasileira. É isso que eles querem, tornar todos nós dependentes do Estado, tornar todos nós miseráveis. Esse é o sonho de qualquer socialista, uma personalidade amaldiçoada que tenta prejudicar o Brasil a qualquer custo. Esse tipo de gente tem que ser retirada de qualquer esfera de poder desse país, dessa nação, de qualquer cidade, de qualquer bairro. Eles não servem para administrar nem a eles mesmos, nem suas próprias casas.